casa não escuta nada. Pronto. Boa tarde. Meu nome é André, eu sou vice-coordenador do Polo do EA aqui em Ribeirão Preto. O coordenador é o professor Bafa, que está em viagem, não pôde estar presente em viagem acadêmica, não pôde estar presente aqui em Ribeirão Preto hoje. E continuando o ciclo de palestras que nós estamos fazendo, né? Agora nós vamos escutar o professor Eduardo Diniz, que vai falar sobre tecnologia bancária e desenvolvimento. O professor Eduardo Henrique Diniz, ele é engenheiro, ele foi mestre e doutor pela FGV, ele teve um estágio bastante significativo em Berkeley e está trabalhando com tecnologia bancária já há algum tempo e agora ele tem alguns projetos do Banco Mundial sobre tecnologia bancária e desenvolvimento, né? E ele vai fazer a apresentação dele. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de lembrar que no dia 1º de junho, daqui a 2 semanas, nós teremos uma palestra denominada Plágio em Publicações Científicas, com a professora Marta Pontim Valentim, da Unesp de Marília. Esse evento é um evento coordenado entre as pós-graduações da Faculdade de Filosofia e da FEA. Né? Não vai ser aqui, vai ser no auditório da FEA, e a gente convida todos. Tá bom? Bom, queria agradecer ao professor Eduardo e principalmente vocês que estão prestigiando aí os nossos eventos. Quero dizer também que os eventos estão sendo transmitidos pela internet, estão sendo gravados e ficam à disposição na página do EA para quem quiser assistir. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tá bom? O som aí? Ok, tá. Obrigado. Boa tarde. Né? Obrigado pela oportunidade. Agradeço, né, o pessoal do EA pelo convite. Né? Eu sou professor lá da FGV, em São Paulo. E já tem algum tempo, o André falou aí, mas algumas décadas, na verdade, que eu venho trabalhando nesse tema da tecnologia bancária. Né? E, curiosamente, até para explicar um pouco como é que eu cheguei nesse tema aqui, né? No meu doutorado, fiz meu doutorado sobre Internet Banking, na época que Internet Banking quase nem existia ainda, né? Em 96, a gente já estava nesse tema, assim, tinha a perspectiva de evoluir isso, né? E, curiosamente, né, eu comecei a trabalhar com isso e eu lembro de um parágrafo perdido na minha tese, no doutorado, que falava uma coisa mais ou menos assim, que a gente tinha, claro, né, que a incorporação de tecnologia pelos bancos tinha um objetivo muito claro de ampliar o alcance, né, a gente estava falando já de internet banking, para você não ter mais a questão de distância ser um problema para ter acesso a banco, e custo, né? Quer dizer, o custo da transação, a tecnologia, né, todo mundo sabe que ajuda a baixar muito o custo de transação de operação bancária. E ficava uma interrogação, né, que evidentemente era um parágrafo perdido, lá não resolvia esse problema, só ficou isso comigo, né, que mesmo tendo isso, mesmo a gente tendo evoluído tanto a tecnologia bancária, né, no Brasil, né, todo mundo sabe que o Brasil é um dos países tem uma tecnologia bancária muito sofisticada, né, e a gente não conseguia resolver o problema de oferecer acesso bancário para a população toda do país. Né? A gente tem um número muito significativo ainda de pessoas que não têm acesso a banco. Né? E a gente vai ver aqui um pouco que a questão ainda é, né, de certa forma, relacionada à distância, né, e custo da transação. Exatamente as questões que a tecnologia bancária, né, já estava resolvendo já aqui para cá. Então, na verdade, só já entrando nesse tema, aliás, só para falar um pouquinho, né, tem o logo ali do GV Senf, né, eu sou lá na GV, a gente tem o Centro de Estudos em Microfinanças, onde a gente discute essas questões de inclusão financeira, né, e onde eu
entrei lá pelo lado dessa questão da tecnologia, de como que a tecnologia tem um papel nisso, né? Mas então, recuperando aqui, né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente já sabe, né? Assim, ninguém consegue imaginar banco em lugar nenhum do mundo mais sem ser... Né, os bancos são quase empresas de tecnologia, né? Se você pensar em termos de investimento que os bancos fazem em tecnologia, ou mesmo qualquer outro índice de uso, de incorporação de tecnologia no setor bancário, é a mesma coisa de uma empresa de tecnologia. Quer dizer, uma Apple, uma Microsoft, qualquer uma empresa de tecnologia tem índices de incorporação de tecnologia que é semelhantes aos bancos. Então, tecnologia para banco não é uma coisa que os caras fazem para melhorar a performance do negócio. Não, é parte do negócio. Isso a gente já sabe, né? Agora, a outra questão é, olhando pelo outro lado, né? A história do desenvolvimento, né? Aparentemente, a gente não consegue visualizar desenvolvimento sem acesso a serviço financeiro formal, né? E aí o formal tem um aspecto importante, porque serviço financeiro tem 4, pelo menos, que todo mundo usa. Todo mundo usa. Então, essa pessoa tem muito pouco recurso, mora embaixo da ponte. Quer dizer, meio de pagamento, a gente sempre faz. Todo mundo tem que fazer algum tipo de pagamento. Qualquer uma pessoa que atinge a sua vida adulta, ela cria mecanismos de pagamento. Se ela não tem dinheiro, ela vai pagar com outras coisas. Porque pagar, todo mundo tem que pagar. Então, meio de pagamento, todo mundo usa. Crédito, todo mundo, de alguma forma, usa, né? Os meios informais, conhecidos, né? Caderneta, né? Ou o empréstimo de parente. Quer dizer, isso é clássico, mas todo mundo, de alguma forma, tem. Seguro, também, né? E poupança, também, né? Assim, algumas regiões que a gente tem feito, depois eu vou mostrar um pouquinho mais de onde a gente tem feito pesquisa aí no Brasil afora, mas é muito curioso, em alguns lugares, né, falando da poupança, o pessoal, né, fez um negócio lá, juntou um dinheirinho, compra um bode, né, que é um ativo financeiro. Tem gente, inclusive, eu já ouvi o pessoal falando, não, mas o bode é muito melhor que deixar o dinheiro no banco. O bode, eu vejo o bode lá, vou lá no quintal, vejo, o bode está lá. Tá. No banco, eu coloco o dinheiro lá, de repente o dinheiro entra taxa disso, taxa daquilo, eu não sei de onde vem, meu dinheiro começa a desaparecer. Né? O bode não, o bode eu consigo monitorar mais fácil. Tá. Ou seja, as pessoas desenvolvem estratégias para utilizar ativos financeiros das formas as mais variadas, né? Independente da quantidade de recursos, da condição social, todo mundo faz de alguma forma. A questão é o formal, né? Porque isso é uma coisa que a gente sabe também. Quer dizer, você precisa de ter, você pode fazer uma empresa grande, por exemplo, vai abrir, construir uma nova fábrica, né? Precisa de ter um apoio, né, de uma instituição financeira, porque você não consegue fazer um investimento de porte só com o seu fluxo de caixa normal. Então, você precisa de ter um apoio, né, de uma instituição que te ajuda a fazer isso. A gente chama isso de alavancagem, né? Quer dizer, você se utiliza do apoio ao serviço financeiro para fazer a alavancagem. A questão do informal, as pessoas usam também, mas não conseguem fazer essa alavancagem. Por quê? Se você pega um dinheiro num agiota, o agiota vai, você não, por algum motivo, fica sem condição de pagar, o agiota vai cortar o seu dedo, vai cobrar os juros extorsivos, e você não pode ir no PROCON reclamar. Quer dizer, você não tem nenhuma garantia legal, civil, né, para uma atividade, quando você faz uma atividade financeira informal. O bode, se alguém te rouba o seu bode, você está desguarnecido, né? Enquanto que, quando você tem acesso ao serviço financeiro formal, então você permite fazer projetos e alavancar, né, socialmente, né, economicamente, da situação onde você se encontra para uma situação melhor, né? As pessoas que estão e não têm acesso ao serviço formal, só têm acesso ao informal, que, como eu disse, todo mundo tem, de alguma forma,
na verdade, as pessoas conseguem sobreviver dentro da mesma situação. Quer dizer, quem só tem acesso ao informal, ela, na verdade, vai tocando daquele jeito, mas ela não consegue fazer o processo de alavancagem, de sair disso, né? E, quer dizer, tem uma clareza disso, né, de que em países em desenvolvimento é muito baixo o nível de acesso a banco, né? Não sei se vocês já tinham visto um mapa como esse. A gente olhando aí, a gente assim, bate de cara, né, essa visão que você vê lá, né? Os mais escuros, né, a parte mais escura do mapa é acesso a banco. Quem tem maior índice de acesso a banco, né? As partes mais claras são menor índice de acesso a banco. Aí a gente vê claramente, né, uma relação entre desenvolvimento socioeconômico com o acesso a banco, né? Ou seja, os países que estão nos escuros, né, são os países que têm melhor índice de desenvolvimento, né? Portanto, têm, de alguma forma, maior acesso a banco. Ao contrário, né, você vê ali no miolo da África, né, os países com um índice mais baixo de acesso a banco, a serviço financeiro formal, você também são países que têm um índice de desenvolvimento menor. Você vê aqui na América do Sul, aqui o Paraguai, ali está na situação menos privilegiada. Uma questão que aparece a partir desse mapa aí, desse quadro que a gente vê, é que assim, a relação existe e está evidente. Agora, onde está a causa, onde está o efeito, né? Então, tem uma outra discussão que é a seguinte: é porque o país é desenvolvido que o acesso a banco é alto, ou é porque o acesso a banco é alto que o país é desenvolvido? Né? E essa é uma questão que, para muitos economistas, uma questão que já foi e voltou muitas vezes, mas eu sou daqueles que estou acreditando cada vez mais que a gente consegue sair da situação de subdesenvolvimento ou de desenvolvimento baixo, criando alternativas de ampliação de acesso a banco, né? E é um pouco disso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vamos começar, então, pegar um pedacinho do vídeo, o episódio 1 aí, André, está já na posição 2 e 12. Tem que parar quando chegar no 4 e 30. É isso mesmo. Me aposentei em 92. Eu estou com 78 anos. E o senhor pegava onde, essa aposentadoria? Em Itacoatiara. Saía daqui 9 horas, a gente chegava lá 4 horas, aí dormia para de manhã ir para o banco. Era muito difícil para a comunidade inteira. Há 7 anos atrás, tinha apenas um supermercado aqui. O correio funcionava o correio aqui, mas não tinha o banco postal. Os comerciantes faziam as suas vendas e o numerário eles teriam que mandar via barco, que era o transporte na época. A estrada não era asfaltada, eles pagavam uma certa quantia para o rapaz do barco, né? E o rapaz do barco realizava essas tarefas bancárias para eles lá. O pagamento dos funcionários do Estado e federal ia aí a Manaus receber o dinheiro. E em Manaus, com dificuldade, às vezes a gente enfrentava um barco grande para levar, né? E muitas vezes o pescador foi assaltado lá, né? Foi receber, quando chegou no barco não tinha mais um centavo. E o municipal era pago na boca do caixa, da prefeitura, na tesouraria da prefeitura. Conta um pouco da operação que era trazer o dinheiro. Não ia em Manaus, na agência, sacava, trazia muitas das vezes de avião, outras vinha de carro. E era complicado, porque um risco que se corria muito grande, né? Então, ele ia daqui, com dinheiro no bolso, veio comprar em Manaus. Sujeito de barco ainda, né? Por ser daqui, era meio-dia e chegava em Manaus 6 horas da manhã naquele tempo. Tinha essa dificuldade toda. Imagina um beneficiário do INSS, um segurado especial rural. É um salário mínimo.
para ele ter que ir em Manaus receber o pagamento dele, ele gasta a metade com viagem, alimentação, e isso diminui seu poder aquisitivo. E as pessoas que tinham vencimentos a receber e não queriam ir lá, também entregava o cartão para ele, cartão com senha para eles lá, para eles receberem. Hoje não. O dinheiro é liberado, ou ele vai ali na caixa. Bom, falando um pouco desse local, Altazes, né? Essa cidade aí no interior do estado do Amazonas, e onde tem onde a gente fez esse filme, né? Mostra bem, ele relatando aí, né, o processo, como é que é a vida das pessoas, né, em regiões onde tem dificuldade de ter acesso a banco, né? Às vezes a gente não tem muito a ideia disso. Você imagina o que é uma pessoa ter que viajar 2 dias, né, um para ir, um para voltar, e ter que dormir lá, para pagar conta, para receber salário, né? Essa região aí, né, imagina, a escola tem que fechar para os professores receberem salário, né? Você imagina, quer dizer, o governo traça os seus, né, projetos de ampliação do acesso à educação e tal, mas você tem que fechar a escola para o professor receber salário, né? 2 dias úteis por mês para o professor receber salário. O pessoal da Secretaria de Educação dá uma enganada, fala que tem uma reunião da Secretaria, né? Vai lá os professores, mas não tem cabimento, né? Aí os meninos ficam sem aula no dia que o professor tem que receber salário. Funcionário público. Altazes é uma cidade de 30 mil habitantes, portanto não estamos falando de um lugarzinho tão pequeno, né? 30 mil habitantes é razoável. Por padrões do Amazonas é bem razoável, né? É uma cidade com 400 funcionários públicos, né? Então tem a dinâmica econômica da cidade é muito apoiada em 3 fatores, né? Primeiro fator isso é muito comum em muitas cidades do interior do Brasil, né? É os benefícios sociais, né? A quantidade de benefícios sociais do governo. Em Altazes até fica na faixa de 30%, 40%, um pouco menos que 40%, do PIB da cidade é de benefícios sociais, né? Tem lugares onde chega a 60% isso. O segundo fonte de receita, né, da economia da cidade é o salário do funcionário público. Quando os funcionários recebem salário, a economia da cidade começa a funcionar, porque circula mais dinheiro na cidade, porque, né, existe dinheiro na cidade. E por último, agricultura familiar, ou no caso aí tem a questão da pesca, mas são atividades de bem baixa escala, né? E, em geral, desses 3 aí, essa terceira que costuma representar menos, né, no bolo da economia local. Esse é o perfil, né, de uma região dessa. Agora, você imagina que todo mundo, num lugar desses, né, tem que pagar conta, ou tem que receber, tem que movimentar, tem que fazer transferência, tem todas as demandas financeiras que qualquer um de nós tem, né? A vida das pessoas vira um inferno por causa disso, né? Você vê o cara descrevendo aí a história do cara do barco, né? Então, o que tem os caras do barco fazem? O cara pega lá um monte de conta para pagar, dinheiro de todo mundo, tal, vai para Manaus, né? Até a situação hoje mudou, a gente vai falar um pouquinho, mas até alguns anos atrás, Altazes não é muito longe de Manaus. Era 130 quilômetros, 140 quilômetros mais ou menos de Manaus. Mas para chegar de Altazes até Manaus de barco, dá 14 horas. Né? Então, não é uma viagem tão simples, né? Você tem que dormir no barco, às vezes. Você vai receber um salário ou algum tipo de recurso em Manaus. Você vai fazer a compra de mantimento lá em Manaus. O que isso significa para a economia local? Vai evoluindo. Como é que você vai abrir uma loja, um mercado, uma padaria, qualquer coisa que seja, numa cidade onde as pessoas não têm dinheiro, né? E as pessoas, quando vão buscar dinheiro, né, no local, no caso aí Manaus, elas voltam com mantimento, até por uma questão de segurança. É mais seguro voltar com o saco de farinha do que voltar com dinheiro, né? É menos arriscado.
E isso vai matando a economia local. Né? Então, essa situação, né, muito comum, né, que a gente tem em vários lugares no Brasil, isso, na verdade, eles estão comentando como que era alguns anos atrás e a gente vai ver por que isso mudou. Mas voltando aqui na questão do problema de acesso financeiro, quer dizer, isso é um problema, não é brasileiro, né? Se a gente olhar, voltar no mapa aqui, 2/3 da população adulta do planeta tem esse tipo de problema. Ou seja, 1/3 das pessoas tem o que a gente pode chamar aqui na vida um acesso normal a serviços financeiros formais. Né? Ou seja, que consegue e pode pagar suas coisas, pode ir no banco, fazer empréstimo, né? Enfim. 2/3 do mundo, da população do planeta, não tem isso. No caso, no Brasil, você vê que a nossa situação não é das melhores ainda. Né? Nós temos e aí, aquele contraste que eu falei com vocês da minha tese de doutorado. Né? Como é que a gente tem um sistema bancário tão sofisticado, né? E a gente tem esse tipo, né, de deficiência de acesso? Sendo que, na verdade, qual que é o problema alegado para ter acesso? Distância, o custo de transação, aí esses dois vão levando nos outros. Né? Porque as pessoas não usam serviços financeiros, elas não entendem os serviços financeiros, como funcionam, não entendem os mecanismos, né, do sistema. Porque elas não usam também, elas não conseguem ter histórico de crédito, como elas não têm histórico de crédito, aí elas não conseguem ter acesso. Um banco te empresta dinheiro porque ele conhece o seu histórico. Né? Ou se você tem garantias. Uma pessoa que não tem título de propriedade, não tem emprego formal, portanto não tem declaração de renda formal, essa pessoa é um invisível para um banco. O banco ignora completamente esse tipo de população. E eu estou falando aqui que, né, essa população, no Brasil, o número estimado é em 50 milhões de pessoas, o que dá mais ou menos em torno de 40 e poucos % da população economicamente ativa, ou seja, pessoas que trabalham, sustentam suas famílias, né, tocam as suas vidas no cotidiano e tal, e não têm acesso formal a um serviço bancário. Portanto, essas pessoas só usam os serviços informais. Elas só têm acesso aos canais informais de acesso. Né? E aí é lógico, né? Quer dizer, o problema de falta de adequação e tudo mais. E aí, onde que a tecnologia entra? É aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, a tecnologia, exatamente, para quem já conhece banco e sabe que banco é esse perfil de empresa que tem uma bagagem tecnológica muito grande, exatamente resolve esses problemas. A questão, então, quer dizer, assim, a gente já tem as ferramentas. Então, como é que a gente consegue evoluir isso? Né? E é um pouco disso que, na verdade, há 7 anos atrás, eu comecei a a direcionar minhas perguntas de pesquisa para esse lado. Falei, poxa, mas a tecnologia a gente já tem. Né? Como é que a gente pode, de alguma forma, ter algum efeito nisso? Né? Mas vamos entender também o que é que nós estamos falando de tecnologia. Esse aqui é um modelinho que a gente começou a trabalhar com ele para poder entender o processo de incorporação de tecnologia nos bancos, até para ver como que esse negócio pode, de certa forma, contribuir. Né? Se a gente olhar lá nos anos 60, né, a tecnologia bancária era grandes computadores, era automação de retaguarda. O computador chegou em banco para fazer automação de processos de retaguarda, ou seja, contabilidade. Banco tem esse tipo de negócio. Né? Você tem sempre uma retaguarda onde processa todas as informações do negócio, e você tem as frentes de negócio, que são as agências que estão longe, de certa forma, dessa retaguarda, mas toda a informação é processada aí. Quando, a partir dos anos 60, né, esses volumes processados começaram a ficar impossíveis de ser feito manualmente, os computadores começaram a ser incorporados.
Mais para frente, um pouco, nos anos 70, você começa a ver os preços da tecnologia reduzindo, os computadores reduzindo, manutenção, quer dizer, a tecnologia... Opa, obrigado. A tecnologia evoluindo e permitindo que os bancos pudessem planejar automação no nível de agência. Nos anos 80, a automação sai, né, permite com que a prestação de serviço bancário possa ser feita fora do limite físico do banco, né? Os caixas eletrônicos começam a se disseminar a partir aí dos anos 80, né? E todo mundo vê isso. Isso a gente, inclusive, a gente chama inclusive de ondas, né? Porque a gente começou a estudar esse negócio, a gente começou a perceber que alguns autores trabalhavam isso como fase, né? As fases da automação bancária. E a gente percebeu que a fase não explicava muito bem, porque fase dá uma ideia de que quando você começa uma, você acaba a outra. Aí a gente pensou em ondas, porque quando você começa uma nova onda, você não acaba a outra. A ideia que a gente tem do mar, né? Você quebra uma onda, daí daqui a pouco quebra a outra, e as duas continuam progredindo. Ou seja, cada vez que você abre uma frente dessas de utilização de tecnologia, né, dentro do banco, você não para com a evolução, a inovação tecnológica nas outras. Essa coisa vai evoluindo, né? A partir dos anos 90, a gente tem aí a quarta onda, né, que é o internet, né, é o acesso a banco remoto, daí já com o cliente tendo acesso ao banco usando os seus próprios equipamentos, seus próprios recursos tecnológicos, né, seu computador, sua rede de comunicação, e o banco se conectando, né, o cliente se conectando ao banco através dessa infraestrutura. E o que a visão que a gente tem desse negócio é que alguma coisa começou a mudar a partir dos anos 2000. Curiosamente, também tem uns ciclos de 10 anos aí, né? A partir dos anos 2000, a gente começa a ver a ascensão de um outro modelo, né, que a gente desenhou ele mais ou menos desse jeito, imaginando o seguinte, que se a gente olha aqui, o banco está atendendo quem já é cliente. Quer dizer, você está oferecendo, sofisticando, né, os canais tecnológicos para atender os que já são clientes. Mas eu mostrei para vocês no mapa que tem um monte de gente que não é cliente e que não tem acesso a isso. Aliás, né, aqui um parênteses, né, eu tenho estudado esse negócio também há algum tempo, a gente vê a evolução do Internet Banking, por exemplo, no Brasil, acesso à Internet Banking no Brasil. E olha que curioso, hoje o que dá o ritmo de acesso à Internet Banking no Brasil não é mais a internet. Porque, evidentemente, para você ter Internet Banking, você tem que ter internet e banco. Tem que ter as duas coisas. E hoje, no Brasil, a gente já começa a ter mais gente com acesso à internet do que com acesso ao banco. Então, o que dita o ritmo de crescimento do Internet Banking no Brasil, hoje, já, por exemplo, não é mais o acesso à internet. É o acesso a banco. As pessoas já começam a ter acesso a outros recursos tecnológicos, e aí o que falta é complementar isso com o acesso a banco também. E aí essa quinta onda, na verdade, é esse modelo onde você começa a imaginar que os bancos vão se apoiar nessas infraestruturas de outros, que eu estou chamando aí de agentes, de parceiros de negócio, para ter acesso a esses clientes que estavam fora do sistema. Né? Todos vocês sabem que a gente já tem no Brasil um índice de telefone celular, por exemplo, mais do que 1 por habitante. Né? Mas, assim, se você for contar, né, mais de 80% da população brasileira tem acesso ao telefone celular. O Bolsa Família, as famílias que recebem o Bolsa Família, 70% das famílias, ou seja, as famílias mais pobres, têm telefone celular. Ou seja, a gente está falando que essas pessoas já têm recursos tecnológicos, elas já têm canais tecnológicos que permitiriam que elas pudessem acessar o banco. Agora, elas não conseguem acessar o banco, e a nossa tese aqui é que elas vão muito mais provavelmente ter acesso ao banco através de canais indiretos. Aí é o que eu estou chamando desses agentes aqui, né? Um agente desses pode ser uma operadora de celular, né? Ou um supermercado, ou o correio, ou a lotérica. Eu estou falando de coisas que vocês conhecem
porque vocês estão no Brasil, porque isso não é o caso geral no mundo, né? E aí, eu vou falar para vocês desse negócio que a gente tem estudado aí, que a gente tem esse nome aí, né, de branchless banking, que é esse modelo de acesso a banco sem agência. Não é porque não tem infraestrutura de agência, é porque, na verdade, você não tem uma agência bancária, você tem o cliente tem acesso ao banco através de um outro tipo de agente que não é um agente bancário, não é um agente financeiro. Por isso é chamado de branchless banking, onde tem esse modelo, né, onde o cliente, através de um ponto varejista qualquer, né, e utilizando uma infraestrutura de rede, se conecta lá a um sistema que a gente está chamando ali de plataforma de contas, né? Esse negócio tem basicamente 2 modelos se disseminando pelo mundo aí. Isso começou, o Brasil é pioneiro nisso, a gente começou lá por volta do ano 2000, mas a partir de 2005, 2006, esse negócio começou a ficar grande também em outros países, né? E olha que curioso, né? Você está falando de um modelo de uso sofisticado de tecnologia bancária, e esse negócio começa a aparecer principalmente em países menos desenvolvidos, né? Não sei se vocês sabem disso, mas o Quênia, 70% da população do Quênia paga todas as suas contas com celular. Assim, não paga conta só. Transfere dinheiro um para o outro. As pessoas usam o celular como carteira. Nenhum outro país do mundo tem isso. As Filipinas também têm um índice bastante alto. Quer dizer, você começa a ver, assim, isso é também um fenômeno ligado ao celular. O celular, ele é realmente, né, um capítulo à parte nessa história toda aqui. É outra palestra, mas, enfim, o celular é uma coisa absolutamente fantástica. Ninguém previu o celular, né? Nenhum filme de ficção científica fala do celular, ninguém imaginava, né? Qualquer um dos autores de ficção científica aí falavam que a gente nos anos 2000 ia estar viajando, passar o fim de semana na Lua, ia ter carro voador, não sei o quê, mas celular não estava no programa. Não, e realmente o celular muda isso, né? Esse é o caso do Quênia, né? Mas vou deixar isso para uma outra palestra, porque esse é um outro assunto muito interessante que a gente também está estudando agora. Mas isso é um modelo sem banco, né, o do Quênia, porque na verdade esse modelo sem banco, em geral, tem a operadora de celular tomando conta do processo. Mas o modelo que está disseminado no Brasil, aliás, o Brasil é pioneiro nisso, outros países, né, como a Colômbia, mas tem vários países aqui na América do Sul e em outros lugares do mundo também, tem esse modelo assim, onde os bancos se integraram nisso, e a gente chama esse modelo de correspondente bancário, né? Todos vocês sabem, vocês podem pagar suas contas de qualquer uma que vocês quiserem na lotérica. Alguns conhecem casos de você pode ir na padaria ou no posto de gasolina ou na farmácia, onde você pode fazer transação bancária. Esse negócio, esse modelo é o modelo que a gente está chamando de correspondente bancário, né? Porque ele é um modelo onde você começa a ter acesso ao banco não utilizando uma infraestrutura completa do banco, mas utilizando uma infraestrutura de alguém, de algum parceiro, de algum ponto de varejo que está conectado ao banco, né? Só para a gente ter uma ideia desse negócio, tem mais de 20 países que já estão explorando esse modelo, né? E a gente, no Brasil, é de longe o país onde tem esse negócio mais disseminado. Se a gente já falava, né, da tecnologia bancária brasileira, que tinha uma certa relevância, que era importante comparativamente até com países desenvolvidos, hoje o Brasil chama atenção, a tecnologia bancária aqui no Brasil chama atenção, porque nós somos exportadores dessa tecnologia para levar banco para pessoas, acesso a banco a pessoas de baixa renda, né? Nós somos o país onde tem mais, né, comparativamente, mesmo com o Quênia, o Filipinas, o número de pontos que a gente tem aqui é absolutamente impressionante, né? Aí, não é, no caso, o Quênia e Filipinas é grande, mas está associado, né, com os celulares. O Peru,
né, e a Colômbia também, de certa forma, o Peru ele é tecnologia brasileira, quer dizer, aliás, tecnologia inicialmente desenvolvida para o SUS, é legal falar isso aqui num campus onde tem uma área, né, hospitalar forte. Essa tecnologia, antes de ir para banco, ela foi desenvolvida para o SUS, lembra do DataSUS, das pessoas, a ideia das pessoas irem com o cartão lá. Isso foi desenvolvido para o DataSUS, os bancos pegaram essa tecnologia, incorporaram, e o DataSUS ainda não conseguiu esse nível de penetração que tem os correspondentes bancários. Mas a tecnologia foi desenvolvida inicialmente para isso, né? E assim, né, por que isso deu tão certo? Até aproveitando o gancho de falar do SUS, né, que tem uma coisa interessante quando você começa a misturar muitas empresas com perfis muito diferentes, interesses muito diferentes, tudo num negócio só para dar certo, né, porque esse é o modelo que eu estou falando que tem que funcionar isso aí. É complicado, né? Certamente o DataSUS não evoluiu mais, não foi por um problema de tecnologia, foi um problema de interesses divergentes dos atores envolvidos. Então, uma das coisas que conseguiu fazer com que esse modelo de correspondente progredisse, evoluísse aqui no Brasil, foi exatamente que criou-se uma convergência de interesses, né, aí entre os diversos atores, ou seja, dos bancos, que começam a ter acesso à possibilidade de chegar nos clientes onde eles não conseguiam chegar, dos pequenos varejistas, que aumentam o fluxo de clientes, né, nos seus estabelecimentos, porque as pessoas vão lá para pagar uma conta e aproveita, compra uma coisa também. Então, isso tem números que demonstram um aumento, né, na receita dos varejistas aí de 20% a 30% por causa do que eles são correspondentes. E do governo, que está envolvido também nesse negócio, porque o governo tem interesse em entregar os benefícios sociais para as famílias, né, e usa esses canais, né? Então, você tem uma convergência de interesses aí fazendo com que esse negócio funcione. É lógico que isso, para funcionar, teve que ir fazendo adaptação, né, na regulação do sistema financeiro. O Banco Central, no caso brasileiro, foi extremamente importante, né, para ir fazendo as adaptações na legislação, na regulamentação de prestação de serviço financeiro, para permitir que uma casa lotérica, por exemplo, pudesse receber uma conta bancária, ou pudesse pagar um salário, né, de um funcionário público, qualquer coisa desse tipo. Isso precisava de ter ajustes, né, mas principalmente precisava de ter uma ação muito proativa, né, do próprio ente regulador, aí, no caso do Banco Central, para fazer que isso funcionasse. E também essa coisa da infraestrutura, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente construiu aqui no Brasil. A gente fala essa história que a gente tem uma plataforma tecnológica, né, para os bancos no Brasil muito evoluída, e isso tem várias significações, né? Você, quando você chega num certo patamar de prestação de serviço e você começa a desenvolver tecnologias localmente, que é isso que faz um diferencial da tecnologia brasileira, e por isso que a gente fala que a tecnologia bancária brasileira é evoluída, é porque a gente desenvolve a tecnologia aqui. Isso cria rede de fornecedores locais de serviço. Você imagina coisas mais simples, né? Trocar a bobina de papel da maquininha lá, que você faz lá, paga qualquer coisa com cartão, tem que sair um papelzinho. Acabou o papel, aquele papel é um papel térmico, tá? Isso não tem qualquer, tem que levar, tem que substituir. Tem que treinar a pessoa para fazer a operação lá, né? Você tem que, deu problema na máquina, você tem que fazer, lá, trocar a maquineta. Quer dizer, você vai criando aí uma rede, né, de infraestrutura de prestação de serviço que dá apoio para esse negócio funcionar. A gente olha só lá as máquinas mais sofisticadas lá do processo, mas tem toda a infraestrutura, né, e você precisa de montar essa infraestrutura de prestação de serviço para os próprios bancos para que esse negócio funcione. E, além disso, essa história de padronização de pagamento, né? A gente não tem ideia, né, de como é evoluído esse papelzinho que a gente chama de boleto ou bloqueto, né, que é esse negócio que a gente recebe para pagar a conta.
Isso é de um grau de sofisticação altíssimo, porque, na verdade, a gente olha aquele pedaço de papel, mas aquele pedaço de papel ele é extremamente padronizado, que permite... Hoje, você recebe um negócio daquele, você nem olha quem que é o banco que emitiu aquilo, porque não faz a menor diferença para você. Até a data de pagamento, a data de vencimento, em qualquer lugar você vai, em qualquer banco, você vai no seu banco, independente de que banco que emitiu aquilo, você vai e paga um boleto. Né? Isso só é possível porque os bancos entraram em acordo, criaram um padrão para aquilo. Ou seja, você tem um alto nível de articulação. Na verdade, aquele papelzinho lá é um documento, é um interbancário. Né? E a gente tem isso no cheque também. E a gente percebe essa diferença só quando a gente vai para outro país. Você vai em outros países, você vê cada banco tem um cheque, um tamanho diferente. Cheque com formato, os campos do que está escrito no cheque. Cada um é de um jeito. Se você não padroniza isso, e se você, portanto, para padronizar, você tem que chegar num acordo entre os bancos para poder criar esses padrões, você não consegue disseminar isso. Né? Em qualquer outro país, né, sei lá, dos Estados Unidos, Argentina, na Ásia, onde vocês quiserem, quando alguém tem que pagar uma conta, se a companhia de eletricidade manda uma conta para você pagar, você tem que pagar para a companhia de eletricidade. Né? Se vem uma conta de água, você tem que pagar para a companhia de água. Se vem uma escola, né, que você tem que pagar, você vai pagar para a escola. Aqui não, a gente tem a história, esse negócio chamado boleto, que é padronizado, e você chegou na sua casa, você paga onde tiver. Então não tem isso. Quer dizer, essa padronização, isso é fruto também de um grau de sofisticação da infraestrutura do sistema bancário. Né? Quer dizer, essas coisas, de certa forma, a gente conseguiu no Brasil, e isso fez com que alavancasse, fizesse com que a gente tenha no Brasil essa situação de maior disseminação desse modelo que a gente está chamando aqui de correspondente bancário. Isso não é universal, esses fatores aqui não são universais. A gente não encontra todos eles espalhados em outros países. Da onde saiu? Como é que começou essa conversa desse negócio do modelo do correspondente? Bom, antes de ter o correspondente, que eu já falei para vocês que começa ali em torno do ano 2000, tinha essa coisa de redes arrecadadoras. Olha só que curioso. Lá nos anos 90, o Banco Mundial ajudando, dando incentivo, por exemplo, para eletrificação rural, outros programas de levar eletricidade para comunidades carentes aqui no Brasil, os caras descobriram que coisa interessante, né? Porque quando você já leva a eletricidade na casa de um fulano, o que tem que ir junto? A conta que o cara recebe a eletricidade, mas uma vez eu assisti uma palestra, na época o presidente, no tempo que eu estava lá em Berkeley, né? O André lembrou lá que eu tive um tempo lá em Berkeley, teve uma palestra lá com o Wolferson, que era na época o presidente do Banco Mundial. E ele lá falando, aí ele resolveu contar uma história do Brasil, de como que o Banco Mundial, né? E ele contando que ele foi numa favela, e aí ele ficou emocionado, porque uma mulher abordou ele lá na favela no Rio de Janeiro, e a mulher chegou lá para ele, mostrar para ele que ela tinha, pela primeira vez, o primeiro documento que tinha o nome dela escrito, né? E ela, assim, uma coisa de cidadania. O primeiro documento que ela tinha o nome dela escrito, o que era? Uma conta para pagar. Então ela tinha que levar a eletricidade lá, o Banco Mundial ajudou a chegar a eletricidade, vai a conta chega, rapidamente, sem problema. O que acontece? Quando você começa com isso, você começa a ver o seguinte, que essas pessoas não pagam essas contas. E aí as companhias de eletricidade começaram a descobrir que as pessoas não pagavam as contas, não era porque elas não tinham dinheiro para pagar, e nem porque elas não queriam pagar. É porque elas não conseguiam pagar. Não tinha. O cara tem que viajar 2 dias para pagar uma conta de luz. Em São Paulo, né, teve uma pesquisa do início dos anos 2000, né, na cidade de São Paulo. Os caras fizeram lá um levantamento, lá, pessoas no metrô, perguntando lá, por que você pega o metrô? 30% da população que pegava o metrô falou, eu vou pagar a conta. Ou seja, você tem que viajar para pagar a conta. Você tem que viajar. Imagina se alguém que tem que pagar uma conta de luz de R$20 ou R$30. Custa R$3 a passagem do metrô. Então, você 3 para ir, 3 para voltar. Fora o tempo perdido.
as pessoas não tá. Lembra que essas pessoas todas não pagam conta no internet, porque elas até têm internet em casa, mas como elas não têm banco, elas não conseguem pagar as contas pela internet. Então elas têm que ir até algum lugar para pagar a conta. Quer dizer, então, já nos anos 90, as companhias de eletricidade, quando descobriram isso, falaram assim, a gente tem que arranjar uma solução, porque o nível de inadimplência, conforme ia expandindo a rede elétrica, ia aumentando a inadimplência. E a inadimplência não era por falta de recurso. Pelo contrário, até porque a eletricidade ajudava a levar algum nível de desenvolvimento, mas as pessoas não conseguiam pagar as contas. Então os caras começaram a desenvolver esse negócio marginalmente, né, que eles chamavam de rede arrecadadora. Instala lá numa farmácia ou em algum outro agente, né, parceiro lá, lembra daquele modelinho ali da Quinta Onda? Alguém recolhe essas contas lá, e depois esse alguém leva tudo de uma vez no banco. Isso começou a aparecer informalmente, basicamente no Nordeste, que é a região do país onde a gente tem o maior índice, né, de deficiência de acesso, né, a banco, né, número de contas bancárias por população, ou número de agência por população. Quer dizer, já estava, então, se sentindo uma pressão para criar uma alternativa para esse problema. Mas o negócio realmente se institucionalizou como política de governo no Bolsa Escola, né, no segundo mandato lá do Fernando Henrique, né, onde, numa discussão que fizeram lá, porque teve um monte de benefícios. Essa outra história também longa, né, mas a evolução dos benefícios sociais, né, no Brasil é interessante, porque provavelmente alguns de vocês devem lembrar que em algum tempo atrás alguém falava assim, não, tem que dar a cesta básica para a família. Imagina o que é fazer licitação de milhões de cestas básicas, né? A gente que está vendo esses escândalos de corrupção todo, aí, tudo tem a ver com licitação, né? E aí, qual que vai ser o produto, né, o fabricante X ou Y que vai estar lá na cesta? Você imagina a mobilização. Quer dizer, quando abandonar... E outra coisa, né, além disso, você tirar o direito do cidadão de escolher o que ele quer fazer com o benefício. Se ele quer receber o dinheiro, será que ele precisa de comprar papel higiênico ou ele precisa de comprar remédio? Ele que tem que decidir isso. Não tem como o governo decidir isso para o cidadão. Isso foi um processo longo, né? Isso culminou nesse negócio que a gente chama de bolsa, né? Porque a bolsa é o seguinte, eu dou dinheiro para o cidadão, né? E mais ainda, né, o Bolsa Escola já é fruto de uma família mais evoluída de benefícios, que é um benefício que exige contrapartida. Ou seja, é para uma Bolsa Escola por quê? Eu dou dinheiro para você, mas você é obrigado a manter o registro que você tem seu filho na escola. Né? Isso em inglês chama Conditioned Cash Transfer, ou seja, transferência de dinheiro condicionada. Eu não estou te dando um benefício só, estou te dando um benefício, mas eu te cobro, você, cidadão, alguma contrapartida. Né? Esse modelo do Bolsa Escola, que depois, evidentemente, evoluiu aí para o Bolsa Família, era um modelo que já tinha essas características que hoje a gente entende que é um nível de maturação maior dentro do processo. Mas o Bolsa Escola criou uma inovação que realmente mudou esse negócio, que foi o seguinte, tinha uma linha lá no decreto que criou o Bolsa Escola, que falava o seguinte, o benefício tem que ser entregue no domicílio do beneficiário, na cidade, né, no município de domicílio do beneficiário. Né? Uma linha. Isso mudou tudo, porque não tinha como entregar esse benefício, não tinha infraestrutura. Como é que você vai levar? A gente, até 2002, mais ou menos, a gente tinha 30% dos municípios do Brasil, são 5.560 municípios que a gente tem no Brasil. 30% desses municípios com nenhum acesso a banco. Então eu dou um benefício, eu decido lá em Brasília que vou dar um benefício para o cidadão, aí eu falo ao cidadão, cidadão, vem buscar aqui seu benefício, porque eu não vou levar aí. Não tinha como, esse benefício não era utilizado. Né? Você pensa, num caso como um Bolsa Família, né? O ticket médio do Bolsa Família é 120, 140 reais. Né? Pô, lá em Altazes, esse caso que a gente viu no filme, vamos ver mais um pouquinho, custa 30 reais para ir para Manaus e 30 para voltar.
Se você tem 140 que você vai receber para a família inteira, mas você gasta 60 para ir buscar, sem contar que você tem que comer, tem que dormir, quer dizer, morreu o benefício. Então, esse benefício só fazia sentido se você entregasse. Aí criou um problema para a Caixa Econômica. A Caixa Econômica era o responsável por entregar esse benefício. Quando a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica entrega todos os benefícios sociais, né? Quando a Caixa Econômica pegou esse abacaxi e falou assim, não vai dar. Você imagina que no começo, como é que fazia? Um funcionário da Caixa Econômica enchia uma sacola de dinheiro, pegava essa sacola de dinheiro, viajava até um município, montava lá uma mesinha na prefeitura, e as pessoas faziam fila lá, e o cara saía pagando. Mas o risco desse negócio, nessa operação, os caras começaram a fazer, falando, isso não vai dar certo. Eles falaram, o que a gente pode fazer para resolver isso? Bom, as lotéricas, tem muito mais lotérica do que agência bancária espalhada, né? Então os caras resolveram que podiam integrar essas caixas, as lotéricas. As lotéricas já estão conectadas nos computadores da Caixa. Vocês sabem, né? Mesmo quem não joga deve ter ideia de que você faz um jogo até sábado às 7 horas da noite, 7h30, está tudo já processado e tal, já pode fazer o sorteio lá em Brasília, porque está tudo integrado. Então, esses computadores que já estavam todos... Vamos usar essa rede que já está toda conectada no processo e as pessoas vão pagar esse benefício, né, para as pessoas na lotérica. Aí tem um problema moral. Você vai dar um benefício para um cidadão, né, que vive num limite de pobreza numa casa de jogo. Você vai lá, dá o benefício, o cara já vai tentar uma fezinha ali, porque ele vai... Né, aí... Não, tem que tirar esse negócio da lotérica. A lotérica é interessante, tá, mas não dá para ficar pensando que... Então, isso foi uma negociação que começou da Caixa com o Banco Central para poder flexibilizar o ambiente de regulatório, para poder permitir a criação desse negócio, que começou a chamar de correspondente bancário. Né? Que, na verdade, ele não é um bancário, é um não bancário. É você permitir que uma instituição não bancária, atrelada a um banco, possa prestar um serviço financeiro para um cidadão. Esse era o modelo que começou a ser desenvolvido aí institucionalmente. A demanda já existia, né, e foi só aumentando, né, mas institucionalmente isso foi criado a partir do Bolsa Escola. E os bancos adoraram esse negócio, por um motivo simples. Os vários canais bancários que existem, né, a internet, o caixa eletrônico, a agência e tal, o mais caro de todos é a agência. A agência é o canal mais caro. Agora, o canal mais caro é o mais cheio de não clientes. Ou seja, as pessoas que não têm conta em banco vão na agência. As pessoas que têm conta em banco, ou pagam no caixa eletrônico, porque tem cartão, ou paga pela internet. Mas as pessoas que não têm conta em banco, elas têm que ir lá no caixa para pagar. Quando elas tinham que ir lá no caixa para pagar, elas estavam ocupando o espaço mais caro, do canal mais caro, para fazer um serviço de menor valor agregado para o banco. O banco falou, perfeito esse negócio de correspondente, porque daí tira todo esse povo que não é cliente da agência. Né? E aí começou a espalhar também correspondente, inclusive em torno das agências bancárias. Né? Ou seja, aí um pouco explica do negócio que eu falei. Né? Quer dizer, você vê um monte de gente com interesses mais variados, todo mundo se beneficiando de alguma forma dessa infraestrutura. Desde o cidadão, que não precisa mais viajar, até o banco, que consegue fazer isso a um custo mais baixo, melhorar a eficiência dos canais, as empresas de companhia de eletricidade que começam a diminuir a inadimplência, o varejista que também começa a ganhar, porque a receita dele começa a aumentar, porque a pessoa vai lá no negócio dele, além de pagar a conta, já compra alguma coisa. Quer dizer, tem um monte. O governo entrega os benefícios, isso tem dividendo político, a gente já sabe disso. Aliás, eu gosto de frisar isso, né? Assim, muita gente ainda acredita que o Bolsa Família, né, é responsável pelas várias eleições e reeleições do Lula, da Dilma. Eu acho que é o correspondente, porque o benefício Bolsa Família em si não seria nada, não teria valor, como tantos outros benefícios que já existiam, não fosse essa capacidade de você entregar esse benefício lá onde o cidadão mora. Porque é isso que faz a diferença. O que faz a diferença econômica,
o que muda a cara do ambiente das pessoas que estão vivendo, que muda a situação da vida delas, é o valor, mas é o valor recebido lá, não é o valor lá em Brasília, para vir buscar aqui o seu benefício. Isso que fez a diferença. Eu acho que agora tem Opa. Aqui é só um pouco da infraestrutura desse negócio, né? Esse negócio começa, inclusive, né, com a Caixa operando a rede, mas esse negócio evolui quando permite que terceiros comecem a se conectar aos bancos para fazer, ou seja, você cria uma figura intermediária, a gente chama isso de gestores de rede, né? E esses caras aqui montam essa infraestrutura para se conectar. Porque é a história que eu estou falando, tem que trocar a bobina de papel, tem que levar o dinheiro lá, tem que fazer uma série de coisas, tem que fazer manutenção dos equipamentos. Isso é extremamente custoso se fosse só para o banco fazer. A Caixa ainda faz esse modelo, mas a maioria dos outros bancos já contratam um terceiro. Esse terceiro é extremamente importante, porque essa infraestrutura que esse pessoal cria, essa é a minha perspectiva, pode oferecer muito mais serviço do que serviço financeiro. Porque você conecta, né? A ideia de você conectar essas regiões que estavam desconectadas. Então, é para serviço financeiro, como a gente está vendo aqui? Mas a infraestrutura, uma vez que está lá, você pode melhorar muito, né? E é isso a cara desses lugares, né? Isso aí é tudo correspondente bancário. Você vê que o pessoal escreve banco, né? Mas isso é uma associação de moradores que vira um correspondente bancário, né, e começa a prestar serviço financeiro. Vai lá, né? Você vê esse aqui, inclusive, né? Lá em Fortaleza, na periferia de Fortaleza, tem cara mesmo de banco. Você vai lá, entra na associação de moradores, tem lá, né, uma infraestrutura toda como se fosse uma agência bancária. Não é uma agência bancária. É um correspondente bancário, né? Um banco comunitário, né? O nome que a gente quiser dar. Mas além além dos lotéricas, farmácia e tal, você tem também entidades sem fins lucrativos, entidades da sociedade civil, prestando também esse tipo de serviço, né? Se integrando aí nessa rede. Aí, André, toca adiante até os minutos 7 aí daquele mesmo filminho. Aí mesmo, só apertar. Até o minuto 7, deixa eu tocar. Assaltado, sem perigo de viajar para longe, teve uma facilidade muito grande. Aqui foi a primeira cidade na região norte a ter o Banco Postal. Teve alguns momentos que disseram que era um dos municípios do Brasil que mais teve movimento no Banco Postal. Num espaço curto de tempo, a gente já tinha a média de 2.000 contas. A loja preferida de toda a cidade, que tem maior variedade e qualidade. Ajudou muito o comércio. Muito, muito, muito. Em que sentido? Conta um pouco. Olha, porque é o seguinte, o altaense ele ia para Manaus receber o dinheiro dele de aposentadoria. E depois do Banco Postal ele passou a receber em Altazes. E quando ele ia a Manaus, ele não gastaria aqui, ele gastava em Manaus. O fazendeiro, ele recolhia o dinheiro dele, muitas vezes ficava em casa. Outras das vezes ele depositava em Manaus. Então, no momento que começou o Banco Postal, o próprio dinheiro do município começou a circular dentro do próprio município. Quem que pegou esse balde de carne aí? Nós moramos no Rio Mamuri, justamente que nasce daqui do Rio Madeirinha. Eu moro numa comunidade indígena chamada Capivara. E o que o senhor veio fazer aqui em Altazes? Todos os meses a gente desce aqui na cidade para ir fazer os negócios da gente, pagar e comprar. A partir de 8 anos para cá, Altazes cresceu, aí ficou muito mais melhor de a gente negociar. Trazendo os aposentados para receber o dinheiro deles, comprar rancha, uma vez por mês para essa viagem. Do dia 1º até o dia 15 é os pagamentos dos aposentados. Então eles saem das suas localidades, da comunidade e vêm até a cidade para fazer compra. E recebe seu dinheirinho, paga suas contas, faz o rancho e retorna de novo, só do outro mês. A cidade está sendo asfaltada, as pessoas estão felizes, isso para nós é motivo de alegria, o desenvolvimento chegando. A cidade está desenvolvendo bastante.
não tinha, assim, bastante loja, hoje em dia já tem. Enche o sertão aqui de peixe aí, quando é 11 horas, meu, 11 horas como é que tá? Já tem vendido todo. Altazes crescendo, Altazes desenvolvendo um projeto de futuro melhor. Então fique ligado na Rádio Cabocla, porque aqui a notícia é no ar. Bom, você vê o seguinte, né? Não é só o beneficiário que sai ganhando com esse negócio. Quer dizer, toda uma economia local começa a se desenvolver e evolui por causa disso. Na verdade, isso é uma coisa que tem relativamente pouco estudo sobre isso ainda, né? A gente fala muito do Bolsa Família olhando muito para o beneficiário, mas o apoio que esses benefícios têm para a economia local é impressionante. Esse lugar, Altazes, ele era um lugar que estava evoluindo. Uma cidade com 30 mil habitantes, a economia estava indo cada vez mais para baixo, né? Quando você coloca lá o correspondente bancário, muda a lógica, porque você começa a ter dinheiro na cidade, começa o dinheiro circular na cidade, a economia volta a funcionar. Vocês veem que, né, é um mercado mais ou menos pujante, assim, em termos de diversificação de lojas, de prestação de serviços, uma série de coisas, né? Porque a economia começa a crescer, né? E isso, no médio prazo, vai fazendo diferença, né? E tanto que a cidade, que não tinha uma agência bancária lá em 2002, né, o Banco Postal, né, que é o correspondente ligado ao Correio, que foi aberto em 2002, quando abriu é porque não tinha agência, e não tinha agência bancária porque a cidade não oferecia vantagens econômicas para nenhum banco abrir e funcionar lá, né? Já tinha tido banco lá, o Banco do Brasil, mas era uma questão meramente política, né? Quando o Banco do Brasil resolveu buscar um pouco mais de eficiência, teve que fechar essas agências. E o que aconteceu é que hoje, em Altazes, tem 7 ou 8 correspondentes lá e tem agência bancária. Porque a economia cresceu tanto que hoje já justifica economicamente ter uma agência bancária lá. Então, Altazes tem um monte de correspondentes, continua aumentando o número de correspondentes lá, e existe uma agência do Bradesco na cidade, né? E o Bradesco não é o Banco do Brasil, ele não ia abrir uma agência lá para atender nenhum interesse político, tem que ter rentabilidade nessa agência. Mostra como a dinâmica, né, econômica realmente evolui. Então tem uma operação, mas aí tem empresas que fazem isso, mas isso tenta tudo dentro do processo, da logística, e se banca, esse negócio, essa logística se banca. Quando você não tinha um correspondente, você não tinha uma economia local que justificasse o volume de dinheiro que você ia ter que ter lá, não justificava você ter essa operação. Hoje justifica e é economicamente viável você ter essa operação. Tem que chegar o dinheiro lá, evidentemente. Mas aí vai, né? O próprio banco tem a sua infraestrutura para fazer isso, né? Aqui só para mostrar um pouco para vocês, né, de lugares pelo Brasil onde a gente já está investigando esse negócio. A gente vê essa mesma situação, né, de Altazes, a gente vê em vários lugares. Aliás, quem quiser ver depois esses filminhos na íntegra, né, eles estão todos no YouTube. Se você digita lá Altazes, né, episódio 1, episódio 2, né, são 4 filminhos que a gente fez. Esses 2 aqui são partes do episódio 1, que conta, dá um overview assim da história, né? Tem o episódio 2, que é uma história de um lugarejo chamado Novo Céu, que faz parte do município de Altazes, mas os municípios na região amazônica são muito grandes, né? Então as distâncias são muito grandes, as populações vivem ao longo dos rios, né? E Novo Céu é um lugar onde não tem correspondente. Vocês viram aqui, né, um barco com uma tribo de índio que chegou lá. Quer dizer, esses lugares, o que o pessoal de Altazes tinha que fazer com Manaus, agora Altazes representa para essas outras comunidades. Facilita a vida, mas não resolve completamente. E uma dessas comunidades, que não é tão pequena, é uma comunidade com 5 mil pessoas, 5 mil habitantes, né, tem algumas menores com 100 e tal, mas com 5 mil pessoas, né, tem escola, tudo. Não tem correspondente. E é um inferno a vida das pessoas, ainda. Quer dizer, ou seja, tem espaço ainda para ampliar esse modelo, né? Esse é o episódio 2, né, dessa série que está no YouTube. O episódio 3 eu vou mostrar para vocês um pouquinho, daqui a pouco, um pedacinho deles, os problemas que isso traz
essa novidade traz na vida das pessoas. O episódio 4 ele tenta fazer uma agenda positiva desse negócio, juntando com microfinanças e tal. Mas quem quiser ver os filminhos inteiros é legal, está tudo no YouTube, só digitar Altazes lá, procurar microfinanças, episódio 1, vocês acham esses filminhos lá com certa facilidade. Então, assim, a gente, né, pelo Brasil inteiro aí, né, Centro-Oeste, aqui no Vale do Pajeú, onde a gente está trabalhando agora, né, esses filminhos de Altazes, a gente fez em 2009. Agora, desde 2011, a gente está visitando todas essas cidades lá dessa região, no interior de Pernambuco. É a mesma coisa. É o mesmo fenômeno que a gente vê em todos os lugares. Quer dizer, era uma miséria danada, a coisa não tinha solução, o comércio estava indo embora, não tinha o que suceder. Quando você instala um correspondente bancário nessa região, muda completamente o ciclo de desenvolvimento econômico lá. Aí você começa a ver que a cidade começa a evoluir e começa a atrair outros serviços, né? A economia vai crescendo, vai atraindo novos serviços, portanto, gera emprego. Daí, como gera emprego, também gera mais renda para poder ser consumido. Enfim, é um ciclo. Você inverte uma coisa que estava num ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, né? E é isso que a gente tem visto lá. A gente tem estudado isso, né? São dados, né? A gente olhando números desses correspondentes em vários lugares do Brasil, né? A gente vê aí a evolução e a consolidação desse negócio. Hoje a gente tem no Brasil alguns milhões de pessoas que abriram conta em banco, frequentam o banco, fazem suas movimentações, operações, e nunca puseram pé numa agência bancária. O banco dessas pessoas é o correspondente, é o mercadinho mais próximo, né? E isso em cidades pequenas, mas também a gente olha isso nas periferias das grandes cidades, né? A gente conhece bem a periferia de Brasília, né? São Paulo, Guaianazes, São Miguel, essa região toda que muda, né, a dinâmica econômica dos lugares, porque você começa a oferecer serviço financeiro. Aí, voltando àquela pergunta que eu fiz lá no começo, né, é o desenvolvimento que leva ao acesso ao banco ou ao contrário? A gente está apostando no contrário. A gente está apostando que é possível você gerar desenvolvimento criando acesso. Então, se você cria um mecanismo para instalar uma infraestrutura básica para começar a prestar serviço financeiro numa região, isso vira um polo disseminador do desenvolvimento econômico na região. Para não falar que isso tudo é só maravilha, quer dizer, essas coisas que a gente está falando, falar, né, a parte boa do negócio. Tem outras coisas que estão faltando. Esse negócio é um processo e ainda a gente está numa fase onde isso tem que evoluir muito, né? E aí, André, só roda o último pedacinho. Era o outro vídeo, o vídeo 3 lá. Eu vou comentar também. O episódio 3. As pessoas têm muita dificuldade para poder usar, operar, por exemplo, tem um cartão, elas têm muita dificuldade. Os idosos. Você não faz a bomba da cartão? Não, o limite tem o limite. O problema é que sua senha, o senhor tem que me dar a senha correta. Mas está aqui. Mas o problema é que essa senha não é não. Esse cartão de que tem senha? Tem não senha, era, sim. Não era não. Cartão? O senhor tem que... Cadê a sua senha, me daí? Qualquer um aí. Quantas senhas o senhor tem? Eu tenho duas. Pois é. Você quer ver como é esse negócio aí? Não está dando esse problema, né? Então o erro é de lá do banco. Não, o erro não é do banco. O erro é que o senhor está digitando a senha errada. O jovem não. O jovem já chega, passa seu cartão, digita a sua senha, fala com mais clareza o tipo de serviço que quer utilizar. Esse aqui é que eu saco. Vê o saldo aqui. Às vezes até com pessoas mesmo que não são muitos idosos, mas pessoas da comunidade. Qual serviço você quer utilizar? Quer sacar um dinheiro? Quer depositar? Eles não, quero tirar o meu dinheiro que está aí, né? Quando a gente fala sacar, ele diz, não, quero vir receber o meu dinheiro. Pode parar aí. Bom, isso é só para mostrar um exemplo, né? Aí você cria, assim, as pessoas estão recém-introduzidas, né, nesse sistema e tem uma série de códigos
aí, né? Senha, cartão, a gente tem um monte de... Quer dizer, para cada... Às vezes, dependendo do tipo de coisa, de operação que a gente vai fazer, precisa ter 2 senhas para fazer uma mesma conta para fazer as operações. Né? Quer dizer, não é uma coisa que faz parte muito da realidade das pessoas. E esse, na verdade, é um problema que é o menor dos problemas, né? Porque esse problema, inclusive, é mencionado aqui nesse trechinho do filme, que aparentemente tem características geracionais. Né? Pessoas de mais idade têm mais problemas do que pessoas de menos idade com esse tipo de lidar com questões de tecnologia. Agora, o outro problema, eu acho que é mais complexo, que é o problema do sobreendividamento. Quantidade de pessoas que a gente vê nesses lugares todos aí, toda aquela lista de regiões onde a gente foi, né? Aqui na... Opa, aqui. Todos esses lugares, os problemas são mais ou menos semelhantes. Assim, existe um número muito grande de pessoas em dívida, atolada em dívida. Por quê? Porque, de repente, né, ficou fácil o acesso ao banco, né, a pessoa tem lá, aí alguém vai lá e fala, você não quer mais um dinheiro aqui, assina aqui e tal, já leva um empréstimo, e aí o cara começa a pagar juros, e ele não tem ideia, né? Eu costumo falar, inclusive, uma coisa assim, que a gente às vezes não se dá conta. O conceito de juros, a gente, como humanidade, demorou alguns milhares de anos para elaborar. E a gente está querendo que essas pessoas, aí, num período super curto, assumam isso como uma realidade absoluta. Se eu te empresto uma banana, você me paga de volta uma banana. Por que se eu te empresto R$10, você tem que me pagar R$10,50? O que o dinheiro tem de diferente da banana que faz com que eu trate diferentemente um empréstimo feito em dinheiro do que... Isso é um mecanismo sofisticado que a nossa sociedade criou. Aliás, a igreja era contra isso até alguns poucos séculos atrás. Né? Então, tem uma série de coisas aí que não são de entendimento de assimilação imediata. E as pessoas, evidentemente, viram vítimas na mão de quem quer manipular. Então, você pega essas pessoas, traz essas pessoas para o sistema financeiro. E olha, eu estou falando um negócio de pessoas humildes, mas a gente sabe, pessoas de classe média se enroscam com o cartão de crédito. O cartão de crédito e cheque especial. As pessoas se enroscam com a maior facilidade nisso. Pessoas que têm bom nível de formação. Né? Eu acho que tem até questões maiores. Aí, né? A demanda por consumo da nossa sociedade é muito forte. E aí você vê essas pessoas mais humildes chegando nesse processo, quer dizer, elas já vão direto para o lado ruim. Né? Quer dizer, tem o lado do benefício, do desenvolvimento, mas tem esse outro lado. Né? Nos lugares que a gente foi, numa cidade que a gente foi, o pessoal da associação comercial já estava fazendo pressão em cima dos bancos. Porque, é evidente, quando as pessoas começam a ficar todo mundo endividado com os bancos, o comércio começa a diminuir as vendas. Porque as pessoas não têm dinheiro mais para o comércio. Então, a associação comercial já estava indo em cima dos bancos para, né, pressionar para os caras reduzirem a oferta, porque a oferta é muito agressiva. Imagina nesses lugares do interior, a pessoa vai lá, bate na porta da casa das pessoas para oferecer crédito. Você não quer um dinheirinho aí? Vai, toca a campainha, você não quer um dinheirinho emprestado? O cara vai, assina o negócio lá, pronto, se enroscou. Mas, gente, eu vou parar por aqui, acho que, né, eu já falei demais até, deixa para vocês também, se quiserem falar alguma coisa, fazer pergunta, aí a gente conversa mais. Mas esse é mais ou menos o histórico, o roteiro do que a gente está trabalhando aí, acho que tem um espaço, esse negócio tem muita oportunidade ainda, porque, como eu disse, esse negócio está em evolução, a gente já evoluiu, o Brasil criou esse modelo aí, eu acho que é bem legal isso, mas tem ainda muita coisa para ser feita, investigada na área da academia, principalmente, tem muito para a gente olhar por vários aspectos diferentes, de tecnologia, da economia, do marketing, né? Enfim, o que a gente quiser, tem ainda espaço para a gente estudar e conhecer melhor esse negócio. Obrigado, viu? Opa! Acho que tem que falar no microfone porque está gravando aí. Boa tarde. Eu vou fazer 2 perguntas emendadas.
Eu podia se apresentar, só para manter uma praxe? Meu nome é Tennyson, eu sou estudante de doutorado da Faculdade de Filosofia. Você explicou que nós criamos, né, no Brasil, uma padronização sobre os bloquetos, ou boletos. Mas, no entanto, ainda não temos uma grande padronização nos ATMs. Assim, tem relatos, principalmente na Europa, em outros países, que tem um ATM padrão. Você não tem aquela coisa do tipo, eu sou do banco tal, tem que correr no ATM lá do outro lado. Eu queria que você comentasse sobre isso e também falasse, nesse caso desse modelo dos correspondentes, a gente tem uma infraestrutura de tecnologia provavelmente baseada em transmissão de dados, telecomunicações. E, no entanto, a gente tem um número muito grande de municípios e localidades no Brasil que não têm acesso à infraestrutura de dados, seja celular ou telefone fixo. Eu queria que você comentasse sobre isso. Como que o pessoal resolve isso? Porque a gente sabe que as lotéricas têm uma rede de comunicação via satélite direta, mas os correspondentes bancários dependem dessa infraestrutura local. Tá. Primeiro tema, né? A gente trata isso como compartilhamento da rede de ATMs. Né? O modelo de ATMs nasce para expandir acesso, mas cada banco olhando para a sua rede. Né? Então, o próprio marketing dos bancos evoluiu nessa direção. Quer dizer, meu diferencial competitivo, eu como banco, é a minha rede. Então, se eu tenho uma rede que tem mais caixas eletrônicos, tem mais ATM, então eu vou ser uma empresa, um banco mais atraente para os clientes. Então, você imagina todo mundo com essa mesma lógica, cada um criando a sua rede. Isso, na verdade, cria superposição de redes. A gente vê aqui na rodovia, né? Você passa assim na rodovia, lá no posto de gasolina, é um outdoor, na verdade, não é um ATM. Né? Tem 4, 5 assim, enfileirados, um do lado do outro. Né? É lógico que aquilo é ineficiente. Né? E essa discussão já existe há um bom tempo. O Banco Central tem se você quiser, você pode acessar na internet, um documento que chama Diagnóstico dos Sistemas de Pagamento do Varejo no Brasil. E eles soltam, esse documento, a primeira versão dele saiu em 2005, e a cada ano, eles, em geral em junho, por aí, então deve estar próximo de lançar a nova edição, eles soltam um adendo estatístico atualizando os dados. Fundamentalmente, esse documento fica falando e batendo na tecla da ineficiência dos sistemas de pagamento, porque cada banco fica defendendo a sua rede. E isso gera uma ineficiência no sistema. Porque as redes, cada um com a sua... Evidente, um banco sozinho não consegue ir nos lugares mais remotos, e como cada banco só quer ficar cuidando da sua rede, aí tem uma parte da população que não é atendida por caixas eletrônicos, porque nenhum banco chega lá. Se os bancos trabalhassem cooperativamente, se os caixas eletrônicos fossem compartilhados, seria possível você colocar um caixa eletrônico num lugar mais remoto, mais distante, e esse caixa servir a vários bancos. Né? Isso é uma briga política, né, dentro do Banco Central. Agora, é curioso que se você vai dentro de cada banco, você vê, se você vai na área operacional dos bancos que cuida dos caixas eletrônicos, você vai ver que esse discurso cai muito bem. Os caras acham que isso aí está certo, tem que fazer isso mesmo, porque é caro manter a rede. Se você vai dentro do mesmo banco, você vai na área de marketing, o cara fala, imagina que absurdo. A rede é o nosso diferencial competitivo. Como é que a gente vai compartilhar? Então, dentro dos bancos, dentro de cada banco, não existe consenso ainda de como fazer isso. Na prática, o que está acontecendo? Esse diagnóstico, esse relatório que você pode acessar pela internet do Banco Central, você vai ver lá que hoje, no Brasil, 50% dos caixas já são compartilhados. Já são. Mas, você vai ver o uso desse compartilhamento. É menos que 10%. É 8%, se eu não me engano. Ou seja, os bancos, para atender a pressão do Banco Central, já compartilham. Duas redes grandes, né? O Santander e o Banco do Brasil, por exemplo. Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Os três já têm uma rede compartilhada muito grande. Agora, o que eles fazem?
eles geram desincentivos para a utilização disso. Por quê? Porque se você é do Bradesco e quiser usar o caixa do Banco do Brasil, você pode, mas paga. Então, você não vai usar. Né? Então, a gente está nessa etapa agora de assumir que precisa ser feito esse compartilhamento. É realmente necessário que seja feito. E é um processo de convencimento de algumas áreas do banco, né? Particularmente o pessoal mais ligado à área de marketing interno dos bancos, que não acha que isso é um bom negócio, porque cada um quer defender a sua rede. Mas dentro dos bancos já tem consenso de que, na área operacional, principalmente, de que tem que compartilhar. Não tem como. Você não vai evoluir essa rede. E no Banco Central é absoluto consenso de que precisa ser feito esse compartilhamento. A gente está atrasado nisso, precisa evoluir nisso. Essa é a primeira parte da sua pergunta, né? A segunda parte, infraestrutura. É lógico que você precisa de ter essa infraestrutura lá e tal, mas o que acontece? Quando você começa, precisa ter um investimento inicial, né, para você chegar lá. Mas uma vez que você começa a investir lá, em geral, começa a gerar demanda. E aí vale a pena manter essa infraestrutura. Né? Esses lugares onde a gente foi, ainda você vê problemas, não é tranquilo. Existem problemas de conexão, existe problema de infraestrutura de comunicação, mas, em geral, quando você vai com o correspondente lá, isso começa a mudar. Então, desde que você faça o início do processo, de começar o correspondente com alguma infraestrutura que, no início, de alguma forma, alguém tem que subsidiar, nem que seja como investimento de negócio mesmo, no médio prazo, você vai vendo que esse negócio vai retornando. Porque começa, as pessoas, por exemplo, usarem mais o telefone, aí a infraestrutura de comunicação começa, outros serviços começam a depender daquilo, e aí começa a se justificar. Eu vou contar um exemplo, né? A gente falou do Quênia, né? da coisa do Quênia, o pessoal usa o telefone celular para fazer pagamento. Um amigo meu lá de Berkeley, eu fui visitá-lo em dezembro do ano passado, e ele tem um irmão que mora no Quênia. E eles contando essa história de que todo mundo lá usa o dinheiro e tal. E ele me comentou um negócio muito interessante com relação a essa sua questão. Ele falou assim, olha, o meu telefone, o telefone dele, da Califórnia, funcionava muito melhor lá no meio da savana, no Quênia, do que lá na Califórnia. Ou seja, quando você bota a infraestrutura e aquilo gera desenvolvimento econômico, a demanda sustenta esse negócio. Né? Porque o que você... quando você projeta um retorno de um investimento, você projeta baseado numa demanda que existe, não na demanda que vai ter, ou na demanda que vai ser criada porque você coloca o negócio lá. Ou você conecta aquele ponto. Quando você faz uma conexão, você dispara uma série de ações né, locais que faz com que a demanda comece a aumentar e essa demanda sustenta economicamente essa infraestrutura. Aí, gradativamente, você vai melhorando e mantendo essa infraestrutura. Nenhum banco, vê o caso de Altaz, os caras querem manter esse negócio funcionando bem, porque isso gera retorno. Então, o difícil é você olhar para o negócio quando não tem nada. Você fala, mas aqui não tem nada, a conexão é péssima. Como é que vai ter? Coloca e põe para funcionar. Aí o negócio vai, inverte. A demanda começa a aparecer. Essa demanda dá sustentação econômica a essa infraestrutura. Alô, pronto, esse aqui está funcionando. Boa tarde, eu sou professor e coordenador da faculdade em Anguera. Assim, eu gostaria de saber, através dos estudos, região sudeste do Brasil, região mais desenvolvida, com infraestrutura e tudo mais. O que falta ainda de avanço tecnológico em relação à Europa e Estados Unidos, na área bancária da região sudeste? Bom, o Brasil é o país dos contrastes, né? Quando a gente fala região sudeste, você vai ali na periferia de São Paulo, né, favela, ou no Rio de Janeiro, vai no Rio de... Quer dizer, você vê o mesmo tipo de miséria que você vê em outros lugares mais pobres do país. Quer dizer, então, o que falta, na verdade, é você ter... Né, na Europa, você não vê esse nível de contraste. Né? Você pode até, inclusive, nessa parte bancária,
você não vê nos bancos lá o mesmo grau de sofisticação que você vê aqui. Mas aqui ainda, essa infraestrutura toda, sofisticada, avançada, tudo online, atende a uma parcela da população. Então, o problema nosso, né, é fazer com que isso se atenda a todo mundo. Né? A gente tem nos bolsões das grandes cidades aí, né, uma enormidade de miséria. Aliás, é curioso isso, né? Quando a gente, essa minha experiência, por exemplo, viajando o país aí, você vê, você vai no interior de Pernambuco, no interior do Amazonas, você vê pobreza, mas essa miséria que você vê em São Paulo, você não vê tanto lá. Você não vê pessoa pela rua, né, que você vê na cidade como São Paulo. Então, na verdade, essa infraestrutura toda, ela ainda está em processo, né, na verdade, e não é só da região sudeste, é do Brasil inteiro. Você tem que gerar o desenvolvimento lá, que hoje, os números do IBGE já mostram isso. A região sudeste está ficando menos atraente para as pessoas virem para cá tentar a vida. Por quê? Lá no local onde as pessoas, da onde elas são, começa a melhorar. Então, já está começando um movimento de retorno disso, né? Mas, assim, a sofisticação tecnológica a gente já tem de ponta, altíssimo nível. A questão é a gente fazer com que essa sofisticação não seja só para uns, né? Seja para todo mundo. Eu acho que talvez esse seja o maior problema que a gente tem no país. Esse negócio, a gente tem assistido nos últimos anos, né? Boa parte do grande, né, essa coisa do grande desenvolvimento que o Brasil está, é distribuição de renda. A distribuição de renda ela tem um efeito macroeconômico muito interessante, né? Ela dá sustentação a esse desenvolvimento. A gente tem que cuidar disso. Professora Rosana. Eu sou Rosana da FEA. Eu teria uma dúvida quanto ao modelo queniano em que as pessoas estão tendo acesso à bancarização via dispositivos móveis. Se no Brasil, aqui é um modelo diferente, né? Nós estamos tendo até as agências, estão se multiplicando, os agentes estão formando a rede. Se o modelo queniano não possibilitaria um termo de facilidade, porque quando tem acesso à internet, tem acesso à rede, você também pode ter acesso à cultura, acesso à educação. E a bancarização, através dos correspondentes bancários, tem simplesmente levado acesso às questões, às facilidades financeiras. Então, será que o modelo queniano não teria alguns benefícios em relação ao brasileiro? Olha, isso é interessante. O Quênia virou um caso super interessante no mundo todo mundo quer entender melhor o que aconteceu lá, e, principalmente, tem uma coisa seguinte, por que não dá certo nos outros lugares? Se você vai em outros países da África, vizinhos, eu vi recentemente um estudo, né, feito acho que era no Gana, em algum outro país na África também próximo, cultura semelhante, as mesmas empresas tentaram, não funcionou igual funcionou lá. Né? Então tem uma discussão muito grande de por que funciona lá e por que não funciona a mesma coisa em outros lugares. Tem várias explicações. Né? Antes de chegar direto na sua pergunta, eu vou contar um pouquinho mais do Quênia, que eu acho que é curioso para a gente entender esse fenômeno aí. O Quênia, né, como de certa forma o Brasil já foi também, ainda é, mas a gente já foi mais assim, né? Você tem essa história de que umas populações nas grandes cidades conseguem emprego, então uma pessoa migra, um trabalhador migra para uma grande cidade para trabalhar, por exemplo, na construção civil, né, e manda dinheiro para a família que ficou no interior. É uma situação que a gente não é tão estranha assim para a gente. Imagina que a única alternativa que as pessoas tinham para fazer isso, da mesma forma que é lá em Altazes, né, você colocava o dinheiro dentro do envelope, entregava para o motorista do ônibus, o motorista do ônibus ia lá, a mãe do cidadão, a mulher, ia lá na rodoviária e o motorista do ônibus, quando não perdia, não era roubado, né, ele entregava o dinheiro. Essa era a alternativa que as pessoas tinham para mandar dinheiro para a família. Né. Quando começou a aparecer o celular, e isso a gente já tem também aqui, eu compro o celular, né, pré-pago. Né, carrego meu celular com minutos. Né. Eu posso passar minutos para você. Se você tiver 100 minutos, eu dou um comando lá, se a gente for da mesma operadora, eu posso
para ceder minutos para você, transferir minutos. O que aconteceu no Quênia? Uma operadora dominava completamente o mercado. Não é a situação que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, uma operadora dominando o mercado, o minuto começou a virar moeda. Então, o valor que eu pago pelo minuto é o mesmo valor que você paga pelo minuto. Então, se eu te devo 10 dinheiros quenianos e isso custa X minutos, eu converto isso e te mando em minutos e você passa. Começou a ter uma moeda de minutos circulando lá na cidade, no país. Quando começou isso, a operadora foi lá no Banco Central e falou, mas olha, os caras estão desenvolvendo esse mercado, esse negócio é um risco. Né? Deixa eu fazer uma coisa. A operadora chamada Safaricom, né, a operadora principal lá do Quênia, pediu autorização para o Banco Central, imagina, né, só no mundo da convergência tecnológica. O que uma operadora de telefonia tem a ver com o Banco Central? Né? Mas foram lá e falaram assim, olha, eu preciso de dar uma solidez institucional para esse negócio. Essa informalidade é ruim para os negócios. Então o Banco Central deu uma autorização provisória, né, temporária, para o Safaricom instalar um serviço, né, que ele chamou de M-Pesa. Pesa é dinheiro, né, em Swahili, né, lá, e o M de mobile. Né? Então o M-Pesa, a Safaricom criou esse serviço chamado M-Pesa, onde as pessoas faziam isso, mas era oficialmente. E mais ainda, eu transferia meus minutos para você e você ia numa loja do Safaricom e trocava os minutos por dinheiro. Coisa que essa segunda parte a gente não faz aqui. As operadoras já pediram autorização para o Banco Central aqui falou não. Quando começou a acontecer isso? Esse negócio começou em 2007. Em 2009 já tinha 7 milhões de usuários desse negócio. Hoje tem 20 milhões de usuários, mais ou menos, que usam esse negócio. Não dá para desativar mais isso. Hoje o Banco Central acha esse negócio um alto risco, porque todas as teorias econômicas e tal, né, o pessoal que estuda economia sabe isso melhor que eu, o pessoal que estuda economia, tem que saber lá o M1, M2, a pressão. Quer dizer, você sabe que tem inflação, você controla a inflação como? Reduzindo a circulação de dinheiro. Como é que você reduz a circulação de dinheiro digital? Um dinheiro que não é emitido oficialmente por nenhuma casa da moeda. Ninguém sabe como fazer. Ninguém sabe também como desativar esse processo que disseminou lá. Né? Mas, assim, aí já respondendo a sua pergunta. Quer dizer, esse fenômeno virou um fenômeno cultural extremamente forte e sabe que isso, de alguma forma, tem uma contribuição na circulação de dinheiro e, portanto, também na distribuição de renda. Não é direto a relação, mas tem uma relação. E, agora, não é essa infraestrutura, né, ela foi desenhada e construída para sistemas financeiros e serviços financeiros, assim como os correspondentes. O que eu acho que a gente tem que fazer, e eu acho a gente que é da academia tem que começar a pensar, assim, como é que a gente se apropria dessa infraestrutura que já está lá para outras coisas. Eu comentei com vocês aqui no começo. A tecnologia desse negócio dos correspondentes começou no SUS. Inicialmente, o projeto, os terminais todos eram desenvolvidos para o SUS. E foi incorporado pelo sistema financeiro. É questão da gente falar, bom, agora que já está lá, já está funcionando, né, inclusive, emendando com a pergunta dele, né, quer dizer, se essa infraestrutura, inclusive, já gera uma dinâmica econômica, como é que a gente começa, então, a pensar, né, em usar isso para outras coisas? Né? Acho que eu mostrei aqui, né, para vocês, voltando aqui, minha figura, isso aqui. Opa. Aqui. Quando você cria esse negócio aqui, independente, você está criando todo um potencial de mercado que não é necessariamente banco que você tem que ter do lado de cá. Você tem aqui a infraestrutura e você tem aqui a prestação de serviços. Isso aqui podia ser posto de saúde, isso aqui podia ser uma central médica ou alguma coisa, ou isso aqui é alguma coisa de educação, isso aqui... Poderia. Poderia. Quer dizer, a infraestrutura, quando você cria essa infraestrutura, esses caras hoje, uma das coisas que ajudou a montar isso aqui, é que esses caras já eram prestadores de serviços de banco. Quem são esses caras? Por exemplo, a Brinks.
Por quê? Porque os caras já têm uma infraestrutura de mexer com dinheiro, daí o cara fala, bom, vão lá e... Quem é mais... A VisaNet. Por quê? Tem contato com esses caras aqui, presta serviço para o banco. Quem mais? Empresas de software que desenham softwares de captura de dados. Quer dizer, existe uma diversidade de negócios aqui que viraram esse cara intermediário aqui, que a gente chama de gestor de rede. Esses caras todos eram já prestadores de serviço para banco, por isso que eles ocuparam esse espaço. Agora, eles estão prestando um serviço de rede, de infraestrutura de rede. Agora, a gente que compete a gente a pensar o seguinte, bom, quais são os outros serviços que a gente pode jogar aqui e que tem benefício de ser explorado do lado de cá e que precisa dessa rede? Esses caras têm a ganhar, inclusive. Eles nasceram, são ligados a bancos, mas não quer dizer que o negócio vai evoluir. Agora, a gente tem que também começar a pesquisar e achar alternativas e pensar como é que a gente incentiva essa utilização. Porque a infraestrutura está funcionando. E exatamente porque isso tem essa eficiência, esse negócio é sustentável. Economicamente, ele se banca. Então, está lá, tem que usar, tem que ocupar. Bom, apesar da conversa estar muito boa, eu vou encerrar o evento, tá certo? Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a apresentação do professor Eduardo, achei muito interessante, a gente precisa fazer palestras envolvendo essa questão do desenvolvimento mais fortemente aqui no EA, vou conversar com o professor Bafa. Em nome do professor Bafa, queria agradecer a todos vocês pela presença e lembrar que no dia 1º de junho nós vamos realizar uma outra palestra denominada Plágio em Publicações Científicas, da professora Marta Pomin Valentim, da Unesp de Marília, em conjunto com as pós-graduação da FEA e da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto. Tá bom? Muito obrigado. Eduardo, não sei se você quer encerrar. Só para falar, na verdade, a gente agora, continuidade um pouco desse nosso trabalho aí, é olhar algumas frentes de evolução disso. Tem 3, basicamente, dos correspondentes. Uma é de infraestrutura. Quer dizer, não tem mais como pensar isso sem integrar telefonia celular nesse negócio. É curioso a gente pensar, olhar o seguinte, onde o correspondente dá certo, em muitos lugares era um problema, que os caras começam a acumular dinheiro. Se todo mundo começa a pagar conta numa farmácia ou num armazém pequeno, o cara começa a juntar dinheiro lá e o cara vira alvo fácil de ladrão. Como que você pode fazer isso? Uma das formas que a gente imagina é transformando tudo isso em dinheiro eletrônico. Então tem essa frente. Tem uma parte de legislação, que ainda tem buracos. O cara que está trabalhando lá no mercadinho e está recebendo conta, não sei o quê, ele reivindica, eu sou um bancário, quero 6 horas de jornada diária, piso salarial de R$2.500 por mês, e, enfim, um monte de garantias, benefícios que os bancários têm que ele não tem. Como que você daí... E a outra coisa importante também é que a quantidade... Os bancos ainda estão enfiando por esse canal serviços que eles enfiam nos outros canais. Tem que desenvolver serviços com características específicas desse público. Portanto, os bancos têm que olhar mais para as demandas. O banco fica muito concentrado do lado da oferta e olha pouco para o lado da demanda. Então, tem muito que evoluir no desenho dos serviços que têm que ser oferecidos por esse canal para ser adequado para essa população. É subutilizado. A gente viu em vários lugares, é muito curioso. O correspondente oferece, às vezes, o serviço que o cara não quer. Então, o serviço que o cara quer abrir uma conta de poupança. A conta de poupança tem que abrir lá na agência, tem que viajar. A conta corrente você abre aqui. A conta poupança, o cara quer conta poupança? Por que ele não... E aí você vê, uma coisa desse tipo. Então, precisa ter ajustes, os mais variados aí. E o celular, especificamente, desculpa aí, André, estou avançando. O celular tem, a gente tem um potencial gigantesco, A gente paga 14 milhões de Bolsa Família por mês, 14 milhões de famílias que recebem, isso aí vai para o celular. E a gente já está num projeto piloto estudando isso, em parceria também junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, porque isso aí, se a gente começa a espalhar
Bolsa Família pelo celular no país inteiro, a gente, em um instantinho, vira o Quênia. Muito bem. Queria convidá-los para um coffee break que vai acontecer na sala do lado ali, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Eduardo.